Meus amigos, um brevíssimo vídeo onde nós vamos abordar rapidamente, refletir sobre essa situação de animosidade que está num crescente incontrolável entre o regime de Maduro e o regime de Lula. Antes disso, quero cumprimentá-los, como é de costume, desde aqui da Venezuela do Sul, de Caracas do Sul. Vamos falar hoje sobre os nossos irmãos siameses da Venezuela do Norte. Vejam, eu quero que vocês tenham uma coisa em mente, é isso que que temos que ter em mente. Depois das fraudas das eleições de julho, o regime de Maduro luta pela própria sobrevivência, é uma questão de sobreviver ou não. E até os asseclas e os nomes fortes, os nomes fortes do regime de Maduro lutam também pela sua liberdade ou por uma bela perpétua até nos Estados Unidos. Vocês sabem que são pesadíssimas as acusações que pesam sobre o Nicolás Maduro e, por exemplo, sujeitos como Padrinho, sujeitos como Diosdado Cabello, que são os homens fortes, também contra o Tarek William Saab, contra os homens fortes. Lá já tem um preso nos Estados Unidos, em Nova York, no Distrito Sul de Nova York, o Pólio Carvajal está lá. Então vejam, são acusações pesadíssimas, cujas as penas somadas, esses homens extraditados aos Estados Unidos, isso dá pena de décadas, se não prisão, sabe, praticamente prisões perpétuas. Então é uma situação há prisões já determinadas, em aberto, mandados de prisão contra Nicolás Maduro e essa gente toda. É uma questão de sobrevivência. Após as fraudas, comprovadas fraudas do regime madurenho nas eleições de julho, a coisa não está boa. O regime recrudesceu, o regime aumentou, vamos dizer assim, o aparato contra a sua própria gente internamente na Venezuela, e o Maduro está cobrando lealdade dos amigues. Dos amigues, por exemplo, o ex-presidente da Colômbia, do amigo Boric, presidente atual do Chile, tudo de esquerda, do amigo, dizem que o Maduro próprio patrocinou parte da campanha, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, e do amigo, super amigo de todas as horas até então, do Luiz Ignácio e sua trupe aqui no Brasil. Esperava o Maduro, já que ele mesmo disse, aliás, quem disse foi o seu procurador-geral, o chefe do Ministério Público de Maduro, disse: Lula, por que você não apoiou, admitiu, reconheceu a vitória de Maduro, já que aconteceu algo muito parecido aí com a sua vitória? Você ganhou, umas pessoas contestaram, mas a Corte Eleitoral ratificou a sua vitória, confirmou a sua vitória. Aqui também foi a mesma coisa, disse o procurador de Maduro. Lula, aqui também nós ganhamos, a oposição não reconheceu, mas uma Corte Eleitoral reconheceu, então se é legítimo para ti, também é legítimo para nós. E o Maduro não perdoa aqui. Lula e os seus asseclas aqui no Brasil não tenham de imediato reconhecido a sua vitória, a vitória das fraudas, igual a Rússia, a China, o Irã e tantos outros, a Nicarágua, reconheceram de imediato a vitória das fraudas do Maduro. Há uma grande mágoa, e sobretudo agora que a princípio parece que o Lula votou contra a entrada do Maduro da Venezuela no grupo dos BRICS. O Maduro está enfurecido. O Maduro está enfurecido a ponto de chegar a esse ponto aqui. A ponto de chegar a este ponto. Vejam, Maduro está aqui no portal Metrópole. Maduro convoca embaixador e aumenta a crise entre Brasil e Venezuela. O que é convocar embaixador? Quando um país convoca de volta, que determina que o seu embaixador, por exemplo, o embaixador da Venezuela, o Maduro convocou que o embaixador da Venezuela saia do Brasil e volte para a Venezuela. Do ponto de vista diplomático, isso significa um passo bem adiantado para um país romper relações diplomáticas com outro. E é isso que parece que nesse momento está em andamento, não só por esse sinal, e esse já é um sinal suficientemente claro e duro, mas por outros sinais.
Veja, Maduro convoca embaixador e aumenta a crise entre Brasil e Venezuela, diz o portal Metrópole. Medida acirra a crise diplomática que surgiu entre o governo de Maduro e a gestão federal após o Brasil vetar a Venezuela no BRICS. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou o embaixador de seu país em Brasília, Manuel Barel, para voltar a Caracas. A medida acirra a crise diplomática que surgiu entre o governo de Maduro e a gestão federal de Lula, após o Brasil vetar a entrada da Venezuela no BRICS. Na diplomacia internacional, a convocação de um embaixador representa uma séria retaliação de um país a outro. Em nota oficial, o governo venezuelano informou ainda que chamou o encarregado de negócios da Embaixada do Brasil naquele país, Breno Herman, para manifestar mais firme rejeição às recorrentes declarações de ingerência e grosserias de porta-vozes autorizados pelo governo brasileiro, em particular do assessor especial para assuntos externos, Celso Amorim. Celso Amorim, vocês sabem, tem aquela famosa foto do Celso Amorim praticamente no colo de Maduro, em Caracas, certa feita, né? Mas agora estão aí desse jeito. Veja, e mais grave do que isso, ainda na quarta-feira, foi uma verdadeira ameaça que o Maduro, mais uma, mas essa já num grau mais acima, o Maduro fez sérias ameaças ao Brasil, leia-se, ao governo Lula, por consequência também ao Brasil, mas o problema dele nesse momento, o inimigo maior, é o presidente Lula da Silva. Está aqui no portal também Metrópole, o seguinte título: regime de Maduro ameaça tomar medidas necessárias, está entre aspas, medidas necessárias contra o Brasil. Quais seriam as medidas necessárias? Crise entre Brasil e Venezuela, entre Maduro e Lula, os ex-amigos que sabem muito um do outro, e Madurão vai entregar sim. Estou vendo aí uma rota de colisão indesejável. Crise entre Brasil e Venezuela aumentou após o governo Lula vetar a Venezuela no BRICS. Aumentando ainda mais o tom contra a administração de Lula da Silva, o governo de Maduro ameaçou tomar as medidas necessárias contra o Brasil após o veto à Venezuela no BRICS e as recentes manifestações de Celso Amorim. A declaração foi publicada nesta quarta-feira 30 pelo Ministério das Relações Exteriores venezuelano. Diz assim um comunicado, aspas, foi expressado que a Venezuela reserva-se, no marco de sua política exterior, o direito de tomar as ações necessárias em resposta a essa postura do Brasil, que compromete a colaboração e o trabalho conjunto desenvolvido até então em todos os espaços multilaterais. O aviso em tom de ameaça surgiu após o regime chavista convocar o encarregado de negócios, o brasileiro lá em Caracas, para manifestar o mais firme repúdio a declarações recentes de autoridades brasileiras. Além disso, o embaixador venezuelano em Brasília, Manuel Badel, como eu já disse aqui, foi chamado de volta para a Venezuela. O assessor especial de Lula para assuntos internacionais, Celso Amorim, que está sendo aí xingado por Maduro, foi citado no comunicado e taxado de mensageiro do imperialismo norte-americano, mensageiro do imperialismo yankee. O ataque contra esse Celso Amorim, após o chanceler participar de comissão de relações exteriores da Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, Celso Amorim reconheceu o mal-estar. Veja, é imprevisível. Eu comecei dizendo que Maduro e o seu regime, ou seja, os cabeças do regime, estão numa luta de sobrevivência. Veja, a situação do Maduro é seríssima. A prova, farta prova, já aí, na cara da comunidade internacional, de que Maduro cometeu a fraude mais grosseira e imperdoável dos últimos tempos. Veja, todo momento se está prendendo generais que não se sabe, mas se imagina pelos motivos lá, e promovendo outros. Uma figura do próprio Tribunal Superior Eleitoral de lá, que ajudou na fraude, estava tentando sair do país, o Maduro trancafiou, está no calabouço, diz a imprensa aqui sul-americana. É uma questão de sobrevivência. O Edmundo Gonçalves, eleito, está lá na Espanha tentando articular. A Corina Machado é uma valente. Esse povo venezuelano, da forma disciplinada, a direita brasileira, se é que existe, devia aprender muito, como eles conseguiram fazer prova dessas travessuras que o Maduro fez com seus asséculos. Essa prova é justamente o que coloca o Maduro sem conseguir dormir em paz desde julho.
Está desesperado Maduro, está precisando, está exigindo o apoio daqueles que já foram seus companheiros de outras travessuras. E veja, quem está desesperado como Maduro e o regime, ele entrega os companheiros mais dia menos dia. Talvez seja a única salvação do Brasil. As revelações que o Maduro tem para falar daqueles que agora são quase já seus ex-amigos. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Antes disso, provavelmente, não sei, será que o Maduro abre a boca antes do dia 5 de novembro, eleições nos Estados Unidos? Ou abrirá a boca depois? Vamos observar. O fator Trump, se eleito, é assim Deus queira que sim. Se Trump eleito, muita coisa talvez se precipite na América do Sul. Na América do Sul, inclusive no Brasil e na Venezuela. Muita coisa que talvez aconteceria depois. Talvez a própria língua do Maduro cante antes do previsto. Vamos aguardar com muita tranquilidade. Meus amigos, inscrevam-se, dê seu like. Se você já é inscrito, confira todos os dias a sua inscrição. O sistema está desinscrevendo você, está impedindo que você dê seu like. Compartilhe até com os inimigos para educá-los. E faça a sua parte. Não seja nádegas flácidas. Vá até a placa o quê? Vá até a aba Seja Membro e se torne membro do canal.